refletirmos e pensarmos, convidamos então o nosso irmão Hélio, que será muito inspirado e nos trará muitas reflexões essa noite. Obrigado, Marcelo. Vou ligar aqui. Tem que testar o microfone. Alô, alô. Queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz de Cristo esteja conosco em mais uma noite de estudo do Evangelho de Jesus. Como o título está exposto, nós vamos falar sobre injúrias e violências. Foi baseado no capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Inicialmente vamos entender o que significa injúrias e violências, fazer uma breve reflexão sobre o significado para dar início ao estudo. Espero que eu não receba nenhuma injúria e violência, porque são 300 slides. Peço paciência para vocês, tá, meus irmãos? Mas vamos lá, essa é uma brincadeira só, tá? Para descontrair. Vamos lá. Injúria é a ação de defender a honra e a dignidade de alguém. Violência, qualidade do que é violento, ação ou efeito de empregar força física ou intimidação moral contra alguém. Aqui já cabe uma pequena reflexão. Não precisamos ir muito longe para fazer uma breve visualização em torno do mundo em que cada um convive, no ambiente que cada um convive. Tanto injúria como violência, ela é designada dentro do âmbito familiar, escola, trabalho, resumindo, em nossa sociedade. Um exemplo clássico de violência e injúria é aquele cidadão no trânsito que recebe uma fechada e pacientemente vai com Deus. É isso? É assim que nós agimos, né? Não é, né? Ou senão, impacientemente, a gente usa um recurso bem plausível, né, para chamar a atenção. Pam! Né? E são essas injúrias, essas violências que a gente se depara em todos os dias em nossa vida. E aí vem o antídoto que nós temos que se basear para nos policiarmos diante do recebimento de uma determinada injúria, de uma determinada violência, seja moral ou física. É se basear nos ensinamentos do Mestre Jesus. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 5 a 9, que traz para nós: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E aí façamos uma pequena questão. Quem são os considerados brandos e pacíficos nessa passagem de Jesus? São aqueles que, reconhecendo a necessidade de disseminar a paz entre os homens, a exemplo de Cristo, propagam a tranquilidade nos corações revoltados e violentos, estabelecendo a concórdia entre eles. Claramente aqui está nos dizendo que o ensino de Jesus, quando esteve aqui,
ensina que nós temos que praticar em nossa vida o bem maior, o amor, para estabelecer entre nós, espíritos aqui, em similares aprendizados, a concórdia, que significa o entendimento, a união entre nós. E não podemos esquecer do 5º mandamento. Está lá também no Evangelho, capítulo 5, versículo 21 a 22. Sabeis o que foi dito aos antigos: não matareis. Eu, porém, vos digo que quem se puser em cólera contra seu irmão, disser a seu irmão raca, disser és louco, merecerá ser condenado. Essa era a conotação dada na época de Moisés, quando trouxe os 10 mandamentos. Aí cabe uma reflexão: Deus ou Jesus condena alguém? Condena ninguém. Somos nós mesmos que cometemos os erros dos quais vamos ter que sofrer as consequências. Então Jesus não condena ninguém. E como conhecimento eu trago para vocês que na época a palavra raca era um termo desdenhoso usado entre os hebreus. Significava homem que não vale nada. Pronunciava-se cuspindo e virando a cabeça para o lado. Continuando. Jesus nos traz aqui e faz da brandura, moderação, mansutude, afabilidade, paciência, uma lei. Aí eu pergunto, meus irmãos, vale a pena colocar em prática toda essa lei diante de uma injúria, de uma violência que recebemos? Vamos refletir. E não agrada a Deus violência, cólera, expressão descortês, que é justamente o impacto que traz perante o nosso irmão, quando nós agimos dessa maneira, com injúria e violência, nós vamos causar um transtorno. E de que maneira a gente começa a fazer essa prática junto ao nosso irmão sem a gente perceber? Através da palavra ofensiva. Por que é tão grave? Porque ela exprime sentimento contrário à lei de amor e caridade. Irmãos, na terceira parte do Livro dos Espíritos, lá traz todas as leis de Deus. E aqui é mais significativa, é a lei de justiça, de amor e caridade. Que todos nós estamos passíveis de colocar em prática em nosso dia a dia. Cabe a cada um de nós achar o melhor momento de colocar em prática. A palavra ofensiva constitui um golpe desferido na benevolência e na fraternidade. Ela é contrária. Fora do amor, não há salvação. Fora da caridade, não há salvação. Entretém o ódio e a animosidade. A palavra ofensiva, ela agride, ela machuca aquele que recebe aquela contradição. Sabemos que todos nós somos passíveis, somos espíritos ainda, em fase de crescimento, e cada um tem o seu momento de explosão. Isso é fato. Mas nós temos que nos policiar.
Porque a lei maior que Deus preconizou é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Como é que através da palavra ofensiva a gente vai colocar em prática o amor? E os brandos e os pacíficos, eles reconhecem a necessidade da paz, doam a tranquilidade a todos, estabelece a concórdia, entendimento. O atrito só ocorre quando duas pessoas ou mais se ofendem uma a outra. Quando nós recebemos uma injúria ou uma violência e nós nos calamos, não dá essa força para aquele que está em cólera agir, nós vamos estar procurando essa tranquilidade, buscando esse entendimento, buscando essa paz de espírito entre aquele momento, aquela situação de convivência para com o irmão. Interessante, meus irmãos. E se depois de todos os teus gestos de fraternidade e benevolência ainda te perseguem ou te injuriam, abençoa-os em prece contínua adiante, fiel a ti mesmo, na certeza de que a humildade, na hora de crise, é nota de equitação. Nós sabemos, meus irmãos, que a plantação é livre, a colheita é obrigatória. Então, quanto mais nós caminharmos de mãos dadas, colocando em prática os ensinamentos do Mestre Jesus em nossa vida, é o direcionamento de nossas escolhas. Nós temos o livre-arbítrio. Nós fazemos as nossas escolhas e temos dois caminhos a seguir: ou o caminho do bem ou o caminho do mal. Se eu escolher o caminho do bem, eu costumo cantar aquela musiquinha: fazer o bem é bom, quanta alegria nos traz, quem faz o bem é feliz, quem faz o bem vive em paz. Nós vamos escolher amor. Agora, se eu escolher o caminho do mal, nós vamos escolher a dor. O que nós queremos para a nossa vida? A escolha é nossa. Nós sabemos, meus irmãos, no mundo que nós vivemos, temos os bens da terra, e o progresso mudará os proprietários. Hoje, no presente, são monopolizados pelos violentos. A causa disso, predomínio dos maus. Porém, no futuro, serão herdados pelos brandos e pacíficos. Retomemos lá a primeira passagem do Evangelho de Jesus: bem-aventurados os brandos, porque herdarão a terra, bem-aventurados os pacíficos, porque serão escolhidos filhos de Deus. Nós sabemos que hoje nos encontramos no mundo de provas e expiações, onde o mal está aqui, o bem está aqui. Estamos passando desse mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, onde o bem vai sobrepor o mal. Só que para que isso ocorra ao longo do tempo, cabe a cada um de nós começar a colocar em prática as leis de Deus, para tentar igualar num determinado momento bem e o mal, e o mal vir a se sobrepor, ou o bem vir a se sobrepor o mal. Qual a causa? Os maus serão afastados da terra com isso. Interessante, meus irmãos, que brandura e passividade, ser brando e pacífico não é ser pacífico, não é aceitar tudo, né?
O homem tem necessidade dos bens da terra, faz parte da nossa evolução. Porém, não podemos esquecer que a recomendação é que não se dê mais importância aos bens terrenos do que aos bens espirituais. Irmãos, tem muitos que se preocupam com ter e esquece do ser, servir a Deus. Aqui eu vou lembrar um palestrante também aqui da casa que fala a seguinte situação: caixão tem a ver? Quando nós partimos dessa vida, que é a experiência que Deus nos dá na oportunidade da reencarnação, de trabalhar os nossos erros, nós vamos levar bens materiais? Não. Nós vamos levar os bens espirituais. Quais são eles? Conhecimento, educação moral e as boas obras. Esses são os presentes de Deus que nós vamos carregar para a próxima reencarnação, para a pátria espiritual. Aí vocês vão fazer a seguinte pergunta para eu: como sobreviver com brandura num mundo de violência? Não é isso que nós vivenciamos? Cumprindo o nosso papel, seguindo as recomendações do Mestre, agindo com brandura, moderação, paciência, e tendo sempre a certeza de que aquele que está com Deus, nada sucederá de sofrimento. Aí aquela reflexão de ter a fé do tamanho do grão de mostarda, a fé que remove montanhas, é a fé que faz com que nós criamos aquela alavanca para seguir em frente, porque nós acreditamos que Deus quer o melhor de nós. Cada um de nós tem um DNA. Deus é o nosso autor. Continuando. Mas e se, mesmo com os nossos atos de brandura, recebemos em troca pedradas e violência? Acontece ou não acontece? Muito, né, meus irmãos? Nossa ação de brandura transformará essas pedras em flores de esperança aos infelizes protagonistas da violência, sobre os acordes da justiça e bondade de Deus. Deus sabe quem é que pratica o bem, quem segue o vosso ensinamento, cuja atuação é individualizada para cada ser humano. Cada um de nós é um espírito de evolução. Todos nós estamos aqui porque ninguém é melhor que o outro. Estamos juntos para crescermos juntos e aprendermos juntos. E aí eu trago para nós a questão 634 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: por que está o mal na natureza das coisas? Falo do mal moral. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Pergunta capciosa de Kardec, a espiritualidade maior, né? E a resposta mais ainda. Já até dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa que o homem escolha o caminho. Olha o livre-arbítrio em ação. Olha as escolhas nossas. Tanto pior para ele se toma o caminho do mal. É a escolha dele. Mais longa será sua peregrinação. Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito ganhe experiência, para que cada um está vivenciando nessa oportunidade divina da reencarnação. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal,
eis porque se une ao corpo. A bênção da reencarnação. Questão 636. São absolutos para todos os homens o bem e o mal? A lei de Deus é a mesma para todos. Porém, o mal depende principalmente da vontade que se tem de o praticar. O mal está em Deus? Não, está em cada um de nós. Nossos pensamentos, nossas atitudes, a prática da injúria, da violência, em vez do amor, da caridade, da fraternidade junto ao nosso irmão de caminhada. De novo, meus irmãos, ninguém é melhor que ninguém aqui nessa terra, não. A lei de amor e caridade. Quando a humanidade se submeter a essa lei, deixará de haver egoísmo. Qual o maior obstáculo nosso para o nosso progresso? O egoísmo, o orgulho. O fraco e o pacífico não serão explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento, quando essa lei estiver colocada em prática. Com o afastamento dos maus, a terra se tornará um mundo ditoso, um mundo feliz. Busquemos, pois, o equilíbrio com Jesus e fugiremos, naturalmente, meus irmãos, ao extremismo, que é sempre o escuro sinal da desarmonia ou da violência, da perturbação ou da morte. Busquemos Jesus, meus irmãos, em nossa caminhada. Seguimos em mãos dadas com Ele para criarmos e colocarmos a fé, a vontade e a ação para gerar a transformação que cada um de nós precisamos e necessitamos para colocar em prática essa lei maior. E para completar o estudo da noite, falei para vocês que ia ser 300 páginas. Está acabando. Eu trago aqui uma música que vem compreender e complementar o estudo da noite. Quem souber pode cantar. Vale a pena ser
Com essa mensagem, meus irmãos, eu termino o estudo dizendo a vocês: busquemos sempre na vida o ponto certo de equilíbrio, físico e mental. Muita luz no coração de todos vocês e receba meu abraço fraternal. Muita paz a todos. Nós te agradecemos, Hélio, por essas mensagens e reflexões certamente muito importantes para a gente entender o propósito da doutrina espírita e a sua conexão com Jesus, esse Espírito mais experiente que esteve aqui entre nós, para nos mostrar que bondade, brandura não é fraqueza, no momento em que a gente é levado a concluir que fortaleza é a agressividade, a prepotência. Jesus mostrou exatamente o contrário, né? E mostrou também que ser bom não é ser bonzinho, né? Jesus nunca foi bonzinho, ele foi bom. Essa é a grande diferença que nós precisamos aprender e a construir a cada etapa da nossa caminhada. Portanto, mais uma vez agradecemos ao nosso irmão Hélio por essas reflexões. Passaremos então agora a nossa prece de encerramento,